Bom, Michel, vou passar para você fazer a abertura aí. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Eu vou ficar mais em silêncio, que a garganta, a voz não está boa, tá? Devolvo para vocês aí, gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o nosso Lauro aí tá meio ruim da garganta, meio gripado. Ele vai ficar meio em off aí, só nos acompanhando para se recuperar, né? Mas logo vai tá bom, mas hoje ele tá mais na parte aí técnica do que gastando a voz. Então a gente já deseja para ele melhoras e logo vai voltar a voz aí. Então sejam bem-vindos. Boa noite, Eric, também, para mais um estudo. Hoje nós vamos entrar num tema novo, dentro do mesmo capítulo, mas um tema novo, que a gente tem um ótimo estudo. Como sempre, procurem curtir, compartilhar e trazer questões referentes aos textos, né? Isso ajuda a enriquecer muito. Que a gente tem um ótimo estudo e eu passo para o Eric também dar as boas-vindas dele. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui continuando o estudo do Livro dos Espíritos, essa obra tão importante. Quero agradecer ao Lauro, ao Michel, a todos. Então, vamos continuar o estudo. Vamos lá, então, vamos colocar a 43 hoje, né? O item 43, nós estamos no capítulo 3 da primeira parte, capítulo da criação. E hoje o assunto novo é formação dos seres vivos. A gente viu semana passada o assunto da formação dos mundos, em que depois de ler as questões do Livro dos Espíritos sobre isso, a gente leu alguns parágrafos lá do Livro dos Médiuns, onde Kardec explica como a gente tem que interpretar essa questão da formação dos mundos, né? A gente estava mostrando Kardec deixando claro que não é papel do Espiritismo tratar da formação dos mundos. Agora ele vai tratar da formação dos seres vivos e a gente vai ver a mesma lógica. A gente está procurando mostrar trechos das outras obras para que ajude na fundamentação, né, daquilo que a gente afirma. Às vezes as pessoas podem ficar na dúvida que será que isso que eles estão falando é da onde que eles tiraram, como assim? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ler as questões da formação dos seres vivos, discutir um pouco, e se der tempo hoje, se não fica para a próxima segunda, a gente vai mostrar um texto da Gênese, tratando do mesmo assunto. Mais uma vez, mostrando, primeiro, que as outras obras são fundamentais para entender o Livro dos Espíritos, como interpretar o Livro dos Espíritos, as outras obras ajudam. E uma questão muito importante, mostrando Kardec nos ensinando a interpretar as questões e fundamentando aquilo que a gente tem repetido. Então, para não ficar só na nossa fala, é importante mostrar para as pessoas Kardec falando, né? E a gente vai avisar no final também do estudo, mas eu já quero lembrar agora para todos que estão nos vendo, mais uma vez reforçar o recado que semana passada a gente já deu, né? A próxima segunda, dia 16, a gente vai ter estudo. É o nosso último estudo do ano na segunda que vem, dia 16. Depois, a gente para 2 segundas seguidas. Dia 23 de dezembro e dia 30 de dezembro, a gente para, não vai ter estudo. E aí a gente volta dia 6 de janeiro. Então ainda tem mais um estudo hoje e semana que vem. Depois a gente para e se vê em 2025. Mas eu vou ler as questões, comentar e passar já para a gente fazer a rodada de comentários e questões. Então, Kardec pergunta: quando começou a Terra a ser povoada? Os espíritos respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo.
Eu vou ler a 44, daí eu paro também, só para a gente ler de duas. De onde vieram para a terra os seres vivos? A terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, contextualizando um pouco, já que são questões ligadas aí, questões biológicas, formação dos seres vivos e tudo mais, nesse contexto a gente tem surgindo para o mundo a ideia da evolução das espécies, né? A gente tinha a teoria da geração espontânea e a gente começava a ter aí o surgimento, o conhecimento do mundo aí para os estudos de Darwin e tudo que veio depois, né? Então, questões ligadas à biologia. Agora, o que a gente vê, lembrando sempre como que os espíritos respondem, né? Os espíritos respondiam de acordo com aquilo que estava em discussão na época. A noção de que é muito difícil até hoje para a ciência explicar como que inicia a vida, né? Mostrar o processo evolutivo é mais fácil, mas mostrar como que começa é mais complicado. Tudo que é referente às origens é sempre mais complicado e a gente tem uma resposta do espiritismo para isso, né? Porque essas questões ligadas às origens, o espírito acaba aprofundando e saindo dos sistemas mais tarde, né, na sua evolução. Então, por isso que a gente tem sempre a dificuldade de entender as origens. Porque, de alguma maneira, a matéria, ela se modifica de alguma maneira e de inorgânica ela passa a ser orgânica, né? E a gente tem aí o início da vida. É muito complexo até hoje, se a gente pegar aí textos e ver especialistas falando, é muito difícil para eles entender como, né? Inclusive se fala da ideia do acaso, de um acontecimento único e raro no universo para a vida ter acontecido em nosso planeta. É mais ou menos com essa linha de pensamento que a ciência trabalha, porque a ciência, evidentemente, ela não leva em consideração o elemento espiritual e nem a crença em Deus. Então, ela trabalha muito com essa questão do acaso, da probabilidade de ter acontecido, assim, assado. Então, o espiritismo, ele ajuda no sentido de alargar o raciocínio, né? Por isso que são questões filosóficas. Mas é muito difícil, do ponto de vista prático, entender, do ponto de vista científico, né, e não filosófico, a origem da vida. Por isso que a gente vai ver a resposta, ela é muito, de novo, no sentido mais genérico, né? Porque ele coloca, olha, no começo tudo era o caos, isso se sabe, né? Que pouco a pouco a Terra foi se transformando, a ideia de que a vida começou nos mares, as primeiras células surgiram, elas foram se tornando mais complexas, os seres vivos foram surgindo, depois eles começam a sair da água, e aí são seres que são, ao mesmo tempo que vivem na água, também já vivem fora da água. A gente vê que teve todo um processo, e da maneira como eles colocam, a gente pode... Nota que essa maneira de responder genérica, ela deixa a explicação científica em si em aberto, né? Eles só colocam pontos genéricos do tipo esse. Era o caos, pouco a pouco a coisa tomou o seu lugar e apareceram os seres vivos. Agora, nota que se eu faço a pergunta como, né? Como que esse caos foi sumindo, como que os elementos foram se transformando. Nossa, quando eu entro no como, que geralmente são questões ligadas mais à ciência da coisa, pode perceber que os espíritos eles não vai ser papel